Ministro Luiz Fux vai contra a prisão e contra a censura de Bolsonaro em uma decisão brilhante e humilha Alexandre de Moraes. Para tudo que você está fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. Fux se levantou contra a perseguição de Bolsonaro na ação do golpe. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no Poder 360, que coisa mais linda. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. A decisão do ministro Fux só tem 5 páginas. E agora eu vou mostrar para você os melhores trechos e como que o Fux, simplesmente seguindo a Constituição e a lei, ele obliterou, ele humilhou Moraes. E lá no final eu tenho um presente para você. Eu vou te mostrar como que a esquerda, a militância de redação, já estão aí arrancando os cabelos e ficaram possessas com essa decisão do Fux. Bora então para a decisão. E a primeira coisa que o Fux desmonta na decisão é a alegação de Moraes de que Eduardo e Jair Bolsonaro querem ou podem interferir no julgamento da ação do golpe, diretamente ou por meio de Donald Trump. Como o arquivo é PDF, eu não consigo ampliar muito aqui para você na tela, mas não se preocupe que eu vou ler para você enquanto eu mostro aqui a decisão. Item 6. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário ele detém independência judicial. Juízes julgam conforme a livre convicção, em análise dos fatos, dos elementos fáticos e do direito, dos elementos jurídicos constantes em cada caso. O que o Fux está dizendo aqui? Ele está dizendo que só haveria qualquer chance de Eduardo ou Jair Bolsonaro interferirem no julgamento se os juízes não fossem independentes. Mas o Supremo é independente, então, com isso, ele derruba a ideia de Moraes de que há uma interferência no processo que possa embasar uma prisão. E aí, na sequência, o Fux avança para o segundo argumento de Moraes para as medidas contra o Bolsonaro e destrói Moraes, ao dizer que não existem provas de fuga do Bolsonaro. Olha aí no item 7. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, se verifica na ação penal que responde o Jair Bolsonaro que esse apresenta domicílio certo, passaporte retido, ou seja, todo mundo sabe onde ele mora, ele não pode viajar, não pode fugir, está sem o passaporte. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas dos autos sobre qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que não tem aqui os requisitos, ele vai seguir para as medidas, não tem aqui os requisitos para a prisão, não tem aqui um perigo de demora que o judiciário precisa agir para evitar uma fuga ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, ele desmonta, não tem os requisitos das medidas do Moraes. Bravo, ministro Luiz Fux! Bravo, palmas, gente, é emocionante. Se você também gostou, vai deixando o seu like para mais gente ver que ainda existem juízes em Brasília, ainda existe um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. É emocionante a gente ver que a gente ainda tem isso, é de arrepiar. E ao derrubar a interferência no processo e o risco de fuga, o Fux derruba o fundamento da prisão. E ao derrubar o fundamento da prisão, o Fux derruba de uma vez todas as medidas impostas a Bolsonaro, porque elas são todas medidas alternativas à prisão, ou seja, você só pode impor essas medidas, como não poder falar nas redes sociais, usar a tornozeleira eletrônica, não ir para a embaixada, você só pode usar isso quando você tem fundamento para prisão. Só quando tem fundamento para prisão é que, diante das peculiaridades do caso, você substitui a prisão por outras medidas menos gravosas, menos fortes. Então, se cai a razão para prender, cai o embasamento de todas as outras medidas, seja restrição de rede social, tornozeleira, proibição de falar com o filho, tudo cai. E se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão aqui do ministro Fux, senta o dedo aí no like com força e bora agora pro último prego no caixão da humilhação de Moraes com o item 8. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistentes no impedimento prévio e abstrato de uso de meios de comunicação indicados na decisão, ou seja, a proibição de uso das redes sociais, confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Gente, o título desse parágrafo aí deveria ser Como acabar com Alexandre de Moraes com apenas 4 linhas, por Luiz Fux. É brilhante, ministro Luiz Fux. O melhor de tudo é a simplicidade e elegância do argumento. Uma simples lembrança de que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não tem como impedir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. E aí o Fux vem com outro argumento constitucional matador para fechar na sequência. Ele diz, olha, ainda que coubesse impor medidas cautelares ao Bolsonaro,
Essas aí que foram impostas são totalmente desproporcionais. Parece aquelas penas do pessoal do 8 de janeiro, aquelas penas de 14, 17 anos. O Supremo entra em modo loucura quando ele quer julgar esses casos. Olha aí o que o Fux diz. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que autorizariam esse tipo de medida ser imposta aí contra o Bolsonaro. Ou seja, resumo de tudo isso. Resumo. O Fux diz que não tem interferência em processo. Diz que não tem risco de fuga. E que, portanto, não tem qualquer fundamento para prender ou para medidas. E ainda diz que a proibição do uso de redes sociais viola a liberdade de expressão e que as medidas impostas, se coubessem, que não cabe, mas se coubessem, são desproporcionais. E o Fux fecha dizendo que, do modo como o Moraes decidiu, há um julgamento antecipado. Aqui, ó. Pode-se revestir a decisão de um julgamento antecipado do modo como foi decidido. Finge a surpresa. Afinal, já condenaram o Bolsonaro, né? Gente, curte muito, curte mesmo, se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão, com essa notícia aí que veio a partir do Luiz Fux, e deixa aí o seu comentário do que você achou. Mas antes, como eu te prometi, antes de encerrar, olha como que a militância de redação ela ficou possessa com o Luiz Fux. Olha aí. Fux vota por manter seu visto para a Disney e vir herói do bolsonarismo. É porque na democracia do Supremo e da lua de mel com o governo Lula, não pode ter divergências no Supremo, né, Leonardo Sakamoto? É isso, né? Ninguém pode divergir do plano de condenar Bolsonaro rasgando o direito penal, rasgando o processo penal, rasgando a Constituição. Ah, é muita cegueira, é muita militância. A questão não é se o Fux divergiu ou não. A questão é quem que está do lado da Constituição, quem que tá? É o ex-advogado de Lula, o Zanin? É o ex-ministro de Lula? É o Dino? É o Moraes que está em guerra com o bolsonarismo, que viola a Constituição todos os dias? Ou quem está do lado da Constituição é o Fux, o juiz de carreira? Nossa, gente, que pergunta difícil para o militante, né? E ele tem que ficar tentando imaginar um motivo por trás do Fux. É para manter seu visto para Disney. Olha quanta maldade. E o Sakamoto, ele encerra o artigo dele dizendo que com o Fux a defesa da democracia fica menor. Só que é o contrário. É o único voto que está defendendo de verdade a Constituição e as liberdades contra a tirania e a perseguição. Que vexame, que vergonha dessa militância nojenta. E olha, se você está cansado, fica indignado, tanto quanto eu, com esse tipo aí de jornalismo, eu tenho uma única coisa para pedir para você, que é apoiar quem não recebe dinheiro público, vive só do nosso apoio, assinando a Gazeta do Povo, que patrocina o canal, permite para você vídeos gratuitos como esse e liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, que passa a ser de apenas R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses, menos do que um pão de queijo, para você ter acesso ao melhor jornalismo independente, imparcial, colunas do Marcel Van Hatten, do Nicolas Ferreira, minhas, de muita gente boa, Lacombe, do Alexandre Garcia, de muita gente. E assim, se você assinar, não só você vai ter acesso a tudo isso, mas você vai apoiar o trabalho de um jornal que vive das assinaturas, porque não recebe R$ 1 do governo. Não é capacho dos ministros do STF. Garante que você não vai ter gente que nem o Sakamoto dentro desse jornal. É a sua assinatura, é o seu apoio. Então assine agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar esse QR Code aí que você vê na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. E assinando você vai ajudar a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso, comprometido com a verdade, a justiça, a liberdade. E você vai poder ler o meu artigo de amanhã, que vai sair nesta quarta-feira, sobre algum tema muito quente aí da semana que eu estou escolhendo aqui especialmente para vocês. Nós nos vemos lá. Grande abraço, até já.